Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos princípios básicos da biologia. E olha, é uma jornada e tanto que começa com as observações mais simples da natureza e vai até as grandes teorias que tentam explicar, bom, o universo inteiro. Parece um pulo gigantesco, não é? Como assim olhar para um bicho na pré-história nos ajudou a entender o cosmos? Parece meio louco, mas é exatamente esse o caminho que vamos percorrer. Vamos ver como aquela curiosidade super básica sobre o mundo à nossa volta é o que dá origem às teorias mais complexas sobre, bem, sobre tudo. Então vamos lá. Primeira parte, o estudo da vida. Para começar do começo, o que é biologia, afinal de contas? A resposta, na verdade, está no próprio nome da coisa. Se a gente quebrar a palavra biologia, ela vem lá do grego. Bio quer dizer vida e logos, estudo. Simples assim, é o estudo da vida. Uma definição que parece pequena, mas que, nossa, abre um mundo de possibilidades. E claro, vida é um negócio gigantesco, né? Por isso a biologia não é uma coisa só. Ela se abre em um monte de campos super interessantes. Pensa só, tem a biologia celular, que está olhando para os tijolinhos básicos da vida. Aí tem a genética, que tenta entender como as características passam de pai para filho. Cada área dessas é como uma peça de um quebra-cabeça imenso e fascinante. Beleza, próximo passo, um caminho para o conhecimento. Agora que a gente já sabe o que é biologia, a pergunta é, como é que os cientistas realmente descobrem as coisas? Qual é o método? Pois é, a base de tudo, de toda a ciência, é uma coisa que a gente faz desde sempre. Observar. Nossos ancestrais, lá na pré-história, aprendiam sobre os animais, sobre as plantas como? Prestando atenção. A ciência moderna, no fundo, só pegou esse nosso instinto natural e deu uma organizada, uma refinada. E essa organizada é o que a gente chama de método científico. É tipo um passo a passo para guiar a nossa curiosidade. Começa com a observação, aí você se pergunta, por que isso acontece? Daí vem a hipótese, que é um palpite educado. Depois você testa esse palpite com experimentos, analisa o que aconteceu e, pronto, chega a uma conclusão. É isso que transforma curiosidade em conhecimento de verdade, um conhecimento que outras pessoas podem testar também. Certo. Terceira parte, um método em ação. Falar assim dos passos pode parecer meio teórico, né? Então que tal a gente ver isso funcionando na prática com um exemplo clássico? Vamos viajar no tempo lá para 1880. A gente encontra uma das mentes mais brilhantes da biologia, Charles Darwin. E ele não está sozinho, está trabalhando com o filho dele, o Francis. Isso já é bem legal, né? Mostra como a ciência muitas vezes é um trabalho em equipe, uma coisa de gente para gente. E tudo começou com uma coisa super simples. O primeiro passo do método, a observação. Eles repararam que as mudinhas de alpiste sempre se dobravam para ir em direção à luz. A pergunta que veio em seguida parece óbvia, mas é o que move a ciência. Por quê? A partir daí, eles partiram para a experimentação. Cobriram partes diferentes da plantinha para isolar a causa, sabe? E depois de vários testes, chegaram à conclusão de que algum tipo de sinal vinha lá da pontinha da planta e mandava o resto dela se curvar em direção à luz. Sensacional, né? De uma pergunta simples a uma resposta baseada em evidência. Ok, vamos para a nossa última parte. Lei versus teoria. Porque é o seguinte, quando a gente junta um monte de conclusões como essa do Darwin, a gente começa a construir os grandes pilares do conhecimento, as leis e as teorias. Mas qual é a diferença entre uma e outra? Muita gente confunde isso. E aqui está o pulo do gato para não confundir mais. Uma lei científica, tipo as leis de Mendel, descreve um padrão. É uma regra que a gente vê acontecer sempre na natureza. Basicamente, a lei diz o que acontece. Já uma teoria científica, como a teoria do Big Bang, essa é a grande explicação. Ela junta um monte de provas, um monte de conclusões para explicar por que aquilo acontece. Entendeu? Uma descreve, a outra explica. E com isso, a gente volta lá para o começo de tudo. A ciência nasce da curiosidade. Então, para a gente fechar, fica a provocação. Que pequeno mistério do dia a dia poderia ser o começo de uma investigação? O método científico está aí prontinho, ele só precisa de uma boa pergunta para começar.